Olá, sou o professor Elis Medeiros e esta é a nossa disciplina de tópicos de estatística. A aula de número 10 de hoje, a gente vai ingressar no conteúdo que faz parte da segunda parte de inferência estatística, que recebe o nome de teste de hipótese. E também esse conteúdo, assim como o de intervalo de confiança, a gente utiliza ele em todos os outros conteúdos que têm origem na inferência estatística. Vocês vão perceber isso quando a gente estiver na última parte do nosso curso, conversando um pouquinho sobre modelos de regressão. A gente vai estar fazendo teste de hipóteses acerca de algum parâmetro da população. Nesta aula, a gente vai fazer teste de hipótese para a proporção populacional. Então, isso aí a gente utiliza quando, professor? Por exemplo, você fez uma pesquisa sobre um determinado candidato à presidência do Brasil e aí o presidente, antes de você fazer a pesquisa, o candidato fala, ó, mais da metade do eleitorado vota em mim. Para isso, você tem que levantar uma amostra e testar se aquela proporção da população vai ser superior a 50%. Então, é aí que surge a ideia de teste de hipóteses. Lógico que você pode cometer erros, isso é natural, tá? E para a gente tentar controlar esses tipos de erro, a gente trabalha com nível de significância, por exemplo. Então, a aula de hoje a gente vai abordar isso e como eu posso fazer um teste por algum tipo de parâmetro. Então, você vai fazer uma afirmação sobre um parâmetro, o estatístico, o pesquisador, que é você, levanta uma amostra e verifica se há evidências para rejeitar ou não uma certa afirmação. Bom, a gente vai estar trabalhando aqui com o mesmo banco de dados que a gente vem trabalhando desde o início do curso, tá? Eu vou vir aqui no RStudio, vou pedir o novo script e para a gente começar a nossa aula. Então aqui a gente abriu um novo script, né? Colou os comandos que estavam lá no HTML, no nosso arquivo de aula, e simplesmente eu tenho que compilar isso para o software que é aqui embaixo. Isso daqui é realmente o software trabalhando, que a gente chama de console, por isso recebe esse nome aqui, console. Então eu vou compilar as variáveis que eu denominei no estudo, que é fatura, mês, ano, o consumo a quantidade de dias que o ar-condicionado esteve ligado, e eu vou salvar tudo no banco de dados que a gente vai chamar de energia. Esta aula ela é muito similar à aula de intervalo de confiança para proporção. Então, a família gostaria de investigar a proporção populacional de faturas superiores a R$ 100, tá? Esta é a ideia. Assim, nosso objetivo agora, a gente consiste em testar a hipótese de que a proporção populacional de faturas superiores a R$ 50 é superior a 50%. Então, alguém afirma que, ó, com certeza a população de faturas, se a gente reunir todas as faturas do condomínio, vai ser mais de 50 faturas, vai ter preço acima de R$ 100. Então, é uma afirmativa, tá? Tem uma afirmativa e vou testar essa hipótese. Para quem não lembra ou nunca viu o teste de hipótese, sobre H0 a gente sempre coloca igualdade. E sobre a hipótese alternativa, a gente geralmente coloca a afirmação sobre o parâmetro populacional. Nesse caso, foi afirmado que a proporção era superior a 50%. Mas antes de tudo, a gente tem que levantar na amostra qual a proporção de faturas que estavam acima de R$ 100. Então, assim como a gente fez lá, intervalo de confiança para a proporção, a gente também vai ter que fazer aqui para teste de hipótese, que é fazer um estudo acerca da amostra. Então, aqui a gente está verificando a quantidade de faturas que foram acima de R$ 100. Então, o que aparece verdadeiro aqui é a quantidade de faturas que foram acima da condicional que eu coloquei aqui, que foi
R$100. Se eu tivesse colocado menor do que R$100, ia aparecer true, e embaixo de true o valor número 6, tá? Então aqui a gente tem a proporção, na verdade, a quantidade de faturas acima de R$100. A gente pode... e eu estou salvando uma variável que eu chamei de cross, tá? Para em seguida eu calcular a proporção, que a gente vai usar o próprio ponto table, desta tabela de frequências que a gente deu o nome de cross, tá? Então, cross. E aí ele vai calcular a proporção, né? 18 em 24 e 6 em 24, que vai dar 0,75, a proporção de faturas acima de R$100. Então a gente percebe 0,75. Então a gente vai usar esta informação aqui, o tamanho da amostra, lembrando que o tamanho da amostra é igual a 24, para a gente fazer e construir os testes de hipótese. Antes disso, a gente pode fazer gráficos, tá? Isso aqui tudo já foi passado na aula sobre intervalo de confiança para proporção populacional. Aqui simplesmente eu estou criando categorias, né? Então, quando o valor for acima de R$100, coloque maior 100. Se não, né, é um if, se e o else. Então, né, se isso acontecer, faça isso. Se não, que é o else, coloque menor igual. Quando a gente pede para imprimir, ele vai mostrar isso daqui, tá? E eu agora vou pegar o meu banco de dados anterior, também vou chamar de energia, sendo que eu vou, além do ano, mês, fatura e A, eu vou adicionar esta nova variável que eu chamei de classe. Aí a gente pode fazer um gráfico de barras, tá? A ideia é a mesma, a estrutura do gráfico é exatamente a mesma, simplesmente eu estou falando, ó, o banco de dados se chama energia, no eixo X vamos colocar a variável categórica que chamamos de classe, e eu vou colocar uma cor, eu quero que coloque cor para cada tipo de classe, tá? Então para cada nível da variável classe, ele vai colocar uma corzinha distinta. Então foi isso que ele fez, tá? Então é uma forma de você visualizar o gráfico de barras. Lembrando que ele fez o gráfico de barras para quantidade, tá? Para a frequência absoluta e não para a proporção, né? A gente aqui tem igual a 18 e aqui é igual a 6. Bom, agora vamos retornar lá em teste de hipótese, sendo que para a gente construir um teste de hipótese é uma função já conhecida de vocês, que é o próprio ponto teste. Então a gente vai usar as mesmas funções que a gente utilizou lá em intervalo de confiança. Então a gente, para conhecer um pouquinho dessa função, a gente pode pedir um help dela, interrogação, e logo em seguida, sem dar espaço, a gente digita o nome da função. Prop.test. Tá? Então, quando a gente compila, aqui neste último quadrante aqui, do lado direito inferior, tem algo que chama help, né? Tem o file, plot, package, help e views. Geralmente os gráficos ficam aqui em plot e aqui fica o help, que é a ajuda. Então ele vai abrir e a gente vai ter que dar uma olhada direitinho. Por quê? Porque agora a gente vai usar este argumento aqui, ó, a hipótese alternativa H1. H1 a gente colocou o que em H1, tá? Então a gente vai ter que ter uma noção para tentar a gente manipular esta função do R. Assim como em qualquer outro software, você tem que conhecer um pouquinho da teoria, tá? Para você extrair os resultados que são desejados. Então, percebam, né? Vamos construir aqui com vocês ao pouco. Então, prop.test. Então não é nada do outro mundo, é só a gente ir observando aqui, ó, e colocando exatamente o que consta aqui que eu dei a opção.
Então, nesta função, você tem que primeiro digitar o x, tá? Então, você digita o x é a quantidade de sucesso. Então, quantas faturas foram superiores a R$100? Estou considerando o meu sucesso faturas acima de R$100. Foram 18, tá? Vírgula. O tamanho da amostra foi de quanto? Minha amostra era formada por 24 faturas. Esse P aqui seria o caso de você, ao invés de entrar com essas informações, você colocar diretamente a proporção, tá? Você colocaria o N, por exemplo, e a proporção, que seria 0,75 ao invés de colocar 18. É uma outra alternativa, tá? Aqui, que a gente vai ter que tomar um cuidadozinho. Então, eu vou digitar a palavra alternative igual. Aí tem três opções. O que significa isso daqui? É se a hipótese alternativa H1 for bilateral, less é inferior, né? Ela for unilateral à esquerda, ou great, que é superior, ela for unilateral à direita. Então a gente tem que voltar aqui no problema e verificar na hipótese alternativa, que é H1, eu coloquei o quê? Qual sinal? O sinal à direita, de maior. Então a gente usa o great, tá? Então a gente vai simplesmente copiar, tem que utilizar as aspas, não esquece, vírgula. Em teste de hipótese, eu tenho que definir o nível de significância. O nível de significância é complementar ao nível de confiança. Então, se você uma confiança de 95%, significa que o nível de significância seria 5%, é o complementar. Então, como na função não tem a opção de a gente colocar nível de significância, você tem que entender um pouquinho da teoria também aqui. Por quê? Porque o nível de confiança nada mais é do que 1 menos o nível de significância. Em teste de hipótese, a gente trabalha com nível de significância. Então, é exatamente isso. Ao invés de eu colocar 0,95, eu estou apenas colocando uma forma didática de compreender que o nível de significância é de 5%. Então, quando a gente compila, vai sair alguns resultados aqui. O que a gente tem que estar de olho aqui. Isso daqui vocês já conhecem, certo? Que é o intervalo de confiança. Isso daqui é a proporção de sucesso na amostra. Agora, o que vem de novo agora no curso é o valor P, tá? Como eu interpreto a interpretação do valor P? É que se ele for menor do que o nível de significância, que era de 5%, você rejeita H0. Caso contrário, você não rejeita H0. Então é essa a conclusão. O nível de significância foi de 5%, o valor P foi menor do que 5%? Foi aqui de 1,24% aproximadamente, tá? Que é em número decimal. Então a gente deve se rejeitar a hipótese H0. A conclusão é sobre a hipótese nula. Então a gente retorna aqui. Então eu rejeito. Qual eu rejeito? Eu rejeito que a proporção ela seja igual a 0,50, né? E como na amostra você verificou que essa proporção era superior, então você pode afirmar que há evidências de que a proporção populacional de faturas superiores a R$50 sejam acima de 50% esta proporção. Então, esta é a conclusão. Outra coisinha que a gente tem que verificar é que hipótese alternativa, aqui na saída da função, é que a proporção é maior do que 0,50. Ah, professor, e se eu quisesse testar que a proporção, fosse maior do que 0,80? Então, ou se não maior do que 0,65, por exemplo. Então, a gente teria que utilizar este argumento aqui, P. Como? Então, a gente vai testar essa hipótese de que a proporção de faturas superiores a R$50 esteja acima de 65%. Então,
a gente simplesmente vai vir aqui, deixa eu dar um Enter para ficar com um layout mais amigável, e eu colocar, ó, P igual a 0,65, e a gente vai fixar o nível de significância em 5%. Então, quando eu compilo, olha o que ele coloca aqui, ó, hipótese alternativa, P é superior a 0,65, tá? Neste caso, eu estou testando se a proporção de fatoras superiores acima de R$100 é igual a 50%, estatisticamente igual a 50%, ou ela pode ser dita superior a 65%. Vamos olhar o valor P, tá? O valor P, olha só o que aconteceu com o valor P. Deu 0,2081 ou 20,81%. Deu maior do que o nível de significância, que era 5%? Deu. Então, há evidências a 5% de significância para você não rejeitar H0. Então, eu posso falar estatisticamente que a proporção é igual a 65%. Né? Eu realizei o teste igual a 65%. Então, esta foi a nossa aula sobre construção de um teste de hipótese para proporção. Lembrando que se você quiser alterar aqui, bom, permanecer 0,50, quiser alterar o nível de significância para 5%, o teste ele vai dar exatamente o mesmo, não vai alterar, tá? O que influencia no valor P são estas informações aqui. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham um bom proveito nos estudos sobre teste de hipótese para proporção.